Estamos aqui para mais uma aula da nossa matéria Evangelismo Criativo. E hoje vamos abordar um aspecto importantíssimo que é a disposição pessoal. Sim, nós temos visto já a necessidade da evangelização, vimos o conteúdo da evangelização, discutimos nas últimas aulas esta questão da criatividade, a relação entre aquilo que é o conteúdo essencial e bíblico e também a forma de se apresentar, que é contemporânea. Temos colocado e ainda vamos colocar vários exemplos criativos de se falar do Evangelho de uma maneira que nos possibilite alcançar esta geração. Mas nesta aula eu quero compartilhar com vocês alguma coisa partindo aqui do Evangelho de Marcos, que fala a respeito da nossa disposição pessoal. Você pode ter o conhecimento, você pode ter as boas ideias, você pode, como de fato você já tem a ordem, o imperativo de alcançar as pessoas com o Evangelho, mas se você não tiver a disposição, se você não tomar a iniciativa de ir e fazer aquilo que é necessário, não vai acontecer nada. Nós estaremos pensando então sobre essa questão da disposição pessoal, a partir das implicações dessa disposição, a partir do Evangelho de Marcos. Mas nós vamos ter o nosso momento criativo nessa aula, novamente com o Pode Crer, com o André, mostrando mais uma maneira criativa que você pode usar, às vezes no seu ambiente de trabalho, em algum lugar onde as pessoas estão, para chamar a atenção e falar do Evangelho. Nós teremos também aqui o Sorria, novamente com um daqueles vídeos que, como eu já falei em aulas anteriores, quem fez o vídeo não fez o vídeo pensando que ele um dia seria utilizado como nós estamos fazendo. Por isso, ele tem as suas limitações, mas é um vídeo de uma apresentação feita pelos adolescentes lá na IPCL, e nós estamos colocando aqui, o tema é o recrutamento, e é bonito de ver aqui adolescentes ministrando para crianças, e a história toda fala a respeito da disposição pessoal, das pessoas que estão realmente dispostas a se alistarem no exército de Cristo. E esse vídeo, para mim, ele tem um sabor todo especial, porque o Hugo está presente nessa apresentação, e como eu sempre faço, quando ele aparece, lá eu coloco o nome dele, para que você possa identificar aí o Hugo Youssef Abreu. Mas, então, nós temos aqui mais um momento para pensarmos sobre evangelismo criativo e, em especial, falarmos sobre a nossa disposição pessoal. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pode Crer na área para o segundo episódio de Evangelismo Criativo. E nesse episódio vocês vão aprender como evangelizar usando isso, 2 copos com água. A história é o seguinte: Deus, Ele é puro, perfeito, não existe nenhuma falha em Deus. Ele é assim, ó, totalmente puro. E para você se relacionar com Deus, você tem que ser assim, ó, puro, que nem Ele, da mesma forma. Essa é a única maneira de você se aproximar de Deus, você sendo puro e perfeito. Só que nós temos uma coisa: o pecado. O pecado nos torna impuros diante de Deus. O pecado nos torna sujos. Nós estamos todos contaminados pelo pecado. Desde Adão, nós estamos dessa forma, sujos. E nós não podemos nos aproximar de Deus mais, porque nós estamos contaminados pelo pecado. E como Ele é santo, Ele é santíssimo, Ele não pode se aproximar do pecado.
E agora eu vou falar a respeito de dignidade. Vamos supor, se você tacar um sapato em mim, o que vai acontecer com você? Eu vou ficar bravo com você, é claro, mas não vai acontecer nada com você. Mas o cara que tacou um sapato na cara do Bush, o que aconteceu com ele? Ele foi preso, porque o preço pela culpa depende da dignidade de quem foi ofendido. Vou explicar pra você. Se o cara é importante, você comete uma falha contra ele, a falha sua é do tamanho dele. Eu sou o cara pequeno, falha contra mim vai ser pequena. Uma falha contra Deus tem o tamanho de Deus. Quem que pode pagar uma dívida que é do tamanho de Deus? Precisava Deus mesmo vir à terra para nos purificar do pecado. Ele é o único que pode pagar o preço. Ele mandou o próprio filho dele vir aqui na terra para nos purificar de todo o mal. Através do sacrifício de Cristo, Cristo faz com que todo o mal seja purificado e esquecido. E a partir do momento que Cristo purificar a sua vida, você vai se tornar puro novamente, plenamente capacitado para ter relacionamento com o Pai e aí sim poder passar a eternidade toda lá no céu. Você deve estar aí se perguntando: como é que ele fez isso? Uma água suja, outra limpa, daí mistura as duas, daí tudo fica limpo, ali é muito confuso. Mas não se preocupe não, eu vou contar o segredo. Não fala pra ninguém, o segredo tá aqui escondido. Tá aqui logo atrás dessas coisas aqui, porque a gente não quer que ninguém fique sabendo. Água sanitária, Cândida. Aí fica fácil, né? O segredo é o seguinte: tem 2 copos com água, só que um é água normal e o outro é água sanitária. Quando eu ponho um pouquinho do iodo é esse potinho aqui pequenininho, custa uns R$2, R$2,50 na farmácia, é só você pedir iodo, eles vão te dar esse potinho. Eu falo do pecado e eu ponho algumas gotinhas de iodo aqui na água comum e a água fica assim, toda suja, contaminada pelo pecado, correto? E depois, quando eu falo que o próprio Deus veio em direção ao homem para purificar de todo o pecado, eu jogo a água sanitária no iodo e a água fica toda limpa. O iodo perde a coloração quando ele entra em contato com a água sanitária e fica tudo limpinho. Você pode até jogar mais iodo aqui, ó, ele nunca vai ficar sujo, sabe? Sempre vai ficar limpinha. Esse é o segredo. Eu falei para não contar para ninguém, mas é para contar sim. Tomara que vocês usem isso aí para evangelizar todo mundo. É só você pegar um copo com água sanitária e iodo na farmácia e tá tudo certo. Muito obrigado e fiquem ligados aí que tem mais, viu? Poderíamos falar sobre disposição pessoal no que diz respeito ao ser usado por Deus, no que diz respeito à evangelização, usando vários textos. Poderíamos usar um texto que é muito conhecido, que é o de Isaías, capítulo 6, quando Isaías tem a visão do Senhor sentado num alto e sublime trono, e ele diz: estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então o Senhor envia um anjo trazendo, um dos serafins trazendo uma brasa tirada do altar, um símbolo da própria santidade de Deus, e toca os lábios de Isaías. Assim como Deus toca a nossa vida com o seu próprio ser, através de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, e nos purifica não só os lábios, mas tudo aquilo que precisa ser trabalhado, todas as áreas que precisam ser trabalhadas, o Senhor o faz. E depois que Ele purifica, ali em Isaías, capítulo 6, o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E você deve estar pensando: bem, se podia usar essa passagem, então por que não leu a passagem? Não, eu quero olhar outra passagem aqui, mas essa de Isaías é bem conhecida, e falar de disposição pessoal é falar dessa experiência. A experiência da pessoa que foi tocada, a experiência da pessoa que foi trabalhada por Deus, e agora essa pessoa diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
evangelismo criativo. Evangelismo criativo é isso, não é simplesmente pensar coisas novas, legais, maneiras interessantes de se apresentar o Evangelho. Para evangelizar, para apresentar o Evangelho, você precisa ter disposição. Você pode ter todos os métodos, todas as ideias e tudo de tudo, mas se não houver a disposição de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E se por acaso você ainda está naquela fase de achar, não, mas como eu vou ser usado? Tem áreas da minha vida que precisam ser tocadas, os meus lábios estão impuros. Então clame ao Senhor e diga, Senhor, purifica. E é hoje, o dia em que Deus, assim como Ele fez com Isaías, Ele também vai tocar a sua vida com a brasa. Né? Vamos usar essa figura que o próprio texto de Isaías nos dá, com essa brasa viva, né? Que representa a própria santidade de Deus. Deus vai tocar, vai purificar e vai usar você, assim como Ele fez com Isaías. O texto que eu quero compartilhar está em Marcos. Marcos capítulo 1. Primeiramente, do versículo 16 até o versículo de número 18. Marcos 1, 16 a 18 diz: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Cada um dos evangelistas tem a sua maneira, né? Mateus, Marcos, Lucas, cada um deles tem a sua maneira de contar, né, a história, a sua perspectiva. Alguns dão mais detalhes, outros menos detalhes. Mas Marcos, ele coloca a história de uma forma assim bem objetiva. Ele diz que Jesus Cristo estava caminhando junto ao mar e viu Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E aqui no texto de Marcos, a resposta é imediata. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Disposição em seguir a Jesus. Disposição em abrir mão do que for necessário para fazer de Jesus a prioridade da nossa vida. Ser um pescador de homens, na linguagem de Jesus Cristo aqui em Marcos, significa ser uma pessoa que alcança, através das suas palavras e das suas ações, alcança vidas. É ser um evangelista muito criativo, mas muito mais do que isso, é ser alguém que vai aprender com Jesus como ser um instrumento do reino de Deus, um instrumento de Deus para alcançar e abençoar vidas. Jesus Cristo, Ele chama os discípulos, Pedro aqui e Simão. Os dois irmãos trabalhavam juntos, eram pescadores, eram proprietários do barco, tinham as redes, tinham suas famílias para cuidar. E aqui nós sabemos que até a sogra de Pedro morava com ele. Ele tinha tantas coisas na sua mente, no seu dia a dia, ele tinha tantas prioridades. Ele, dia após dia, saía, olhava o tempo, via as nuvens e pensava se aquele dia realmente seria um dia apropriado para pescar. Ele tinha a sua rotina de sair, lançar as redes. Depois lavavam as redes, guardavam as redes, no outro dia pegavam e iam. Eram prioridades. E eles faziam isso, Pedro e Tiago faziam isso, né? Pedro, né, aqui mencionado como Simão, né, Simão e André,
Eles faziam isso porque eram pessoas responsáveis. Eles tinham os seus compromissos, eles tinham as suas prioridades, tinham que cuidar da família. Mas quando Jesus Cristo passa e os convida para segui-los, eles fazem de Jesus a sua prioridade. Quando nós lemos, sim, os outros evangelhos, nós vemos a história desse primeiro encontro. Tem aquele episódio quando Jesus chega e entra no barco de Pedro, pede para ele se afastar um pouquinho da margem e ensina as pessoas. Pedro, ele tem a oportunidade de ouvir Jesus. Tem o episódio da pesca maravilhosa, né, que eles trabalham a noite inteira e não recolhem nada, e Jesus diz, afasta um pouquinho e joga a rede. Aí ele fala, nós fizemos isso a noite toda, não deu certo, mas o Senhor está falando, nós vamos fazer. E eles vão, lançam a rede e o que vem é suficiente para encher 2 barcos, e os barcos quase que afundam. Então aqui, na maneira de Marcos falar, ele coloca simplesmente um fato assim breve. Jesus chegando, chamando e eles indo. Jesus, na nossa vida também, Ele tem se aproximado de cada um de nós. Nós já temos tido a oportunidade de ouvir Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, mas quanto mais nós caminhamos e buscamos a intimidade com Deus, porque conhecer a Deus, intimidade, preste bem atenção, intimidade não é uma questão de extensão de tempo, mas é uma questão de intensidade de tempo. Pessoas há que eu conheça que dizem o seguinte, olha, eu já conheço a Cristo há 40 anos, há 50 anos. Aí você vai conversar com a pessoa e percebe que ela conhece tão pouco de Deus. Conhece tão pouco, porque a relação com Deus ela não cresce simplesmente por causa de quantidade de tempo, mas intensidade. E por outro lado, não existe uma fase onde a gente vê uma sede, uma busca de maior intensidade do que na adolescência, na infância, adolescência e juventude, quando essa pessoa descobre Jesus Cristo e faz de Jesus a prioridade da sua vida. Para você ser um pescador de homens, você precisa ter a disposição de fazer de Jesus a sua prioridade. Se Jesus for a prioridade da nossa vida, compartilhar o seu evangelho e a sua palavra também serão prioridades. E como alguém já disse, isso passa a ser um estilo de vida. Evangelizar é um estilo de vida. A pessoa que é apaixonada por Jesus, que faz de Jesus sua prioridade, ele evangeliza não apenas quando ele está usando esses recursos que nós mostramos aí no momento criativo. Ele evangeliza não apenas quando ele está participando de uma peça com os outros, maquiado, ou quando está com a sua banda tocando. Não, é um estilo de vida. Ele fala, ele sabe ver as oportunidades. Na fila do banco, no caixa, é um amigo que chega. A todo momento, nós temos oportunidades para falar de Jesus. Se Jesus é a nossa prioridade, se Jesus for a nossa prioridade, nós saberemos aproveitar cada uma dessas oportunidades. Pedro, Simão aqui, Simão e André, eles não tiveram dúvida. Eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Não tem coisa mais importante. Não tem obra mais nobre para nós fazermos do que essa, de demonstrarmos o grande amor de Deus através das nossas obras e das nossas ações. E de uma forma muito especial em compartilhar o Evangelho com as outras pessoas.
falar de Jesus com as outras pessoas. O mundo pode estar desmoronando, podemos já estar nos segundos finais do relógio de Deus para a consumação, mas enquanto tivermos oportunidade, vamos estar falando. É interessante nós pensarmos que a linha que separa esse momento que nós estamos vivendo da eternidade é uma linha assim muito delicada, muito tênue. A pessoa, ela está agora aqui e basta um momento e ela transpõe essa barreira e se apresenta diante de Deus. Quem tem Jesus se apresenta para uma eternidade de alegria e glória diante do Senhor. Quem não tem a Cristo, infelizmente a realidade é diferente. Foi isso que ocorreu com o ladrão da cruz. Ele estava ali nos seus últimos momentos, mas Jesus estava ali e ele olhou para Jesus e pela graça de Deus ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor vieres no teu reino. E Jesus falou: é hoje que você vai estar comigo no paraíso. É uma linha tênue. É por isso que quando nós fazemos de Jesus a nossa prioridade, nós devemos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto. Há quem diga o seguinte: não, Senhor, eu estou disposto a segui-lo, realmente eu quero alcançar vidas, mas tem tantas coisas para eu fazer, né? Olha, tem aquele trabalho da escola, tudo bem, mas além da escola tem o videogame, tem o pessoal do Facebook, tem isso, tem aquilo, eu tenho que dar uma descansada, tem aquele momento para eu... E nós vamos inventando coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. Nós temos que fazer de Jesus a nossa prioridade. Ah, mas para fazer algo criativo, e já tem tanta coisa, inventar mais uma, né? Ah, não, para participar lá, de repente, do grupo de teatro, eu vou ter que gastar tempo treinando. Ou, de repente, você que está assistindo essa aula, quem sabe você já é uma pessoa mais madura. Quem sabe Deus está chamando você não para necessariamente, não há nada que te impeça, mas necessariamente se maquiar e fazer alguma coisa assim, mas Deus está chamando você para abraçar adolescentes, a chamar e falar: olha, vamos fazer algo aqui interessante, vamos fazer algo aqui agradável, legal, vamos fazer algo aqui para comunicar o Evangelho de uma forma criativa. No vídeo que nós vamos ver daqui a pouco, com os adolescentes lá da IPCL, o vídeo do Sorria, nós vemos ali adolescentes que foram abraçados. E eles foram abraçados e agora estão abraçando crianças. Mas para que aquela apresentação acontecesse, horas e horas de preparação e trabalho dos adultos, e pessoas, e pais, e gente trabalhando. Você sabe que quando algo assim acontece, é maravilhoso, porque não é só o Evangelho que está sendo pregado, é Deus que está trabalhando na vida de cada uma daquelas pessoas individualmente. Então, Pedro, ele conhecia de Jesus o suficiente para ouvir o chamado de Jesus e fazer dele a sua prioridade. Mas, no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 29 a 30, nós temos agora os discípulos trazendo essa mesma questão para Jesus. Aqui antes desse versículo, nós temos aquela história do jovem rico que chega a Jesus e fala: ó, eu vou seguir o Senhor. E Jesus diz: vende o que você tem e vem. E ele sai triste, aí eles começam a falar sobre o perigo das riquezas. Mas aqui no versículo 29, Jesus fala: tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há
que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. No versículo 28, Pedro, Simão, ele disse: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Eis que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus diz: olha, ninguém há que tenha feito isso vai ficar no prejuízo. Tudo deixamos para trás e te seguimos. E Jesus fala: olha, em verdade eu te digo, ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, mãe, filhos, campos, por amor de mim, que já nessa vida não ganhe 100 vezes mais, e na vida por vir a vida eterna. E talvez você pense: olha, mas nós temos aqui alguns exemplos como Paulo, que deixou tudo e acabou, humanamente falando, sem nada. Mas não houve pessoa, é difícil pensar alguém tão rico como Paulo. E foi Paulo que escreveu que nós somos aqueles que, mesmo não tendo nada, somos donos de tudo. Porque ele mesmo escreve: tudo é nosso, tudo é vosso, e nós e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. É Paulo que escreve: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus Cristo, ele fala a mesma coisa quando ele responde aos discípulos, dizendo que vale a pena ter essa disposição. Evangelismo criativo. Você não conseguirá evangelizar, você não vai conseguir ser esse instrumento de bênção que Deus quer que você seja, se não houver disposição na sua vida, se não houver disposição no seu coração. A mesma disposição que houve na vida dos discípulos, naquele dia em que eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Vamos agora assistir o Sorria com o episódio O Recrutamento. Possa levar a todo lugar do mundo a palavra de salvação e a palavra de Jesus. Qualquer tipo de pessoa, eu não vou fazer exclusão. Olha que tanto de gente. Só que elas têm que ser comprometidas, né? Só que para isso, gente, eu preciso pensar muito. Eu preciso da ajuda de Deus para revelar essas pessoas. Porque elas vão ser escolhidas. Passaram praticamente 12 horas. Hoje é o dia do meu recrutamento. Que ladrão, né? Thiago, dá uma ré, Thiago.
Você fez pra mim? Tá aqui a lista com os participantes que vão entrar pra nós. Vem cá, filho. Dois, tá certinho? E aqueles outros que a gente viu semana passada, os pescadores? Pescadores, cadê eles? Ah, cadê? Cabo Thiaguinho, cadê o Cabo Thiaguinho? Ah, tá aí, Cabo Thiaguinho. Esse é jeito de chegar no meu batalhão, Cabo Thiaguinho. Sentido, Thiaguinho! Cadê seu irmão, Thiaguinho?
Representar Jesus. Agora tem que ser firme, hein? 1, 2, 3, já! Tropa do Cruz, o que é que você faz? É isso aí, galera. Agora a gente tem os 12 aqui, a gente vai passar a mensagem para o mundo inteiro do amor, da paz e da alegria de Jesus. Beleza? É isso aí. Pode bater palmas, gente. Chegamos ao final de mais uma aula e a minha oração é que o Espírito Santo use a aula de hoje para tocar o seu coração, trazer à sua mente algumas ideias novas, mas acima de tudo que o Espírito Santo esteja operando na sua vida disposição, a disposição de deixar as redes e seguir a Jesus para ser um instrumento precioso para alcançar muitas vidas para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe.